sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Carol Conta um Conto. Se está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, curtir esse vídeo e compartilhar com aqueles que adoram escutar boas histórias. E a história de hoje é sobre como os animais conseguiram a luz do sol. Isso mesmo. Houve um tempo em uma parte do mundo em que não havia luz do sol, não havia luz alguma, e os animais estavam constantemente na escuridão, andavam tateando os lugares, chocando-se uns com os outros, sem nunca saber aonde estavam em tal escuridão. Finalmente, os animais que habitavam aquele lugar convocaram uma reunião especial, chamando-os todos para tentar resolver aquele problema, pois estavam cansados de não enxergar. Nós precisamos de luz! A coruja presidia a reunião com os animais, pois ela era o animal que melhor enxergava na escuridão total. Nós precisamos de luz! Isso mesmo! Apoiada! Clamaram todos os animais. Mas como iremos conseguir? Isso não será tarefa fácil, alertou a coruja. Dizem que só há luz do outro lado do mundo. A viagem é longa e perigosa. Aquele que seguir por esse caminho pode jamais retornar. Começou o bochicho entre os animais e todos se perguntavam quem deles deveria ir. Quem se arriscaria nessa jornada? Perguntavam-se uns aos outros. Houve um grande silêncio e todos os animais estremeceram na escuridão. Por fim, ouviram uma humilde voz falar. Eu posso tentar, ofereceu-se o gambá. Tenho um rabo longo e espesso. Posso guardar um pouco de luz dentro e carregá-lo para casa atrás de mim. Assim, o gambá iniciou a sua jornada em direção ao oriente, aonde o sol ficava. Assim, o gambá iniciou a sua jornada. Andou dias e dias por essa terra escura, sem saber para onde ia exatamente, até que finalmente começou a ver um brilho no céu. E ele foi correndo naquela direção para onde o brilho ficava cada vez mais intenso. Rapidamente se tornou tão claro que quase feriu os seus olhos e ele teve de desviar o olhar para não ficar cego. E é por isso que até hoje os gambás frequentemente apertam os seus olhos, como se estivessem dormindo. Quando chegou do outro lado do mundo, o gambá finalmente encontrou o sol. Ele agarrou um pedaço mais rápido que pôde, colocou em sua espessa cauda e tomou o caminho de volta para casa. Mas o percurso de volta era tão longo quanto o da ida. E claro que o pedaço de sol era muito brilhante e quente para o gambá suportar carregá-lo por toda a viagem. O sol queimou todo o pelo de sua cauda e caiu no chão. E é por isso que hoje em dia os rabos dos gambás são compridos e sem pelos. Pois é, o gambá tentou e falhou, exclamaram todos os animais. Quando ele chegou na casa, na escuridão. Agora nunca mais teremos luz, choramingavam os animais. Pois eu tentarei agora, meus queridos amigos. Ofereceu-se o abutre. Talvez para essa viagem seja necessário alguém com asas como eu. O abutre então voou para o oriente e finalmente chegou ao sol. Mergulhou no voo rasante e com suas garras arrebatou-lhe um pedaço. Ora pois, o gambá tentou carregar o raio de sol em seu rabo e deixou cair. Eu tentarei carregá-lo em minha cabeça. E partiu então de volta à sua terra. Mas o sol estava tão quente que queimou todas as penas do alto da sua cabeça. Deixou o pedaço de sol escapar e ficou tão tonto que se perdeu pelo caminho.
caminho e começou a girar e girar por toda parte. E é por isso que hoje em dia o abutre é careca e ainda podemos vê-los voar sem rumo em círculo sobre nós. Isso se deve ao pequeno acidente com o raio de sol. Agora estamos definitivamente liquidados, bradaram os animais quando viram o abutre retornar também no escuro. O gambá e o abutre fizeram o melhor que podiam, mas não foram o suficiente. Talvez devêssemos tentar mais uma vez. Uma delicada voz surgiu no matagal. Eu irei dessa vez. E os animais ficavam se perguntando da onde vinha aquela voz tão baixinha. Sou eu, a Dona Aranha. Sei que sou pequena e lenta, mas talvez eu seja a única capaz de conseguir. E antes de iniciar a viagem, a Dona Aranha juntou um pouco de barro molhado e com suas 8 minúsculas pernas fez um pequeno pote. O gambá e o abutre nada tinham para carregar o sol. Eu o colocarei nesse pote. Depois, ela teceu um fio e prendeu a ponta numa pedra. A luz brilhante machucou os olhos do gambá e o seu calor fez o abutre se perder pelo caminho. Mas eu seguirei este fio no caminho de volta. Pois assim, munida de seu pote de barro e tecendo o seu fio enquanto caminhava, Dona Aranha foi em direção ao sol e continuava tecendo sua teia, que ficava para trás conforme ela se adiantava. Quando ela finalmente alcançou o sol, beliscou um pequeno pedaço e colocou em seu pote de barro. Ele brilhava tanto, mas tanto, que ela mal pôde vê-lo, mas contornou e seguiu a sua teia de volta. E a Dona Aranha veio caminhando do Oriente toda brilhante, parecendo ser o próprio sol. E até hoje, quando uma aranha tece uma teia, ela se parece com os raios do nascer do sol. Finalmente a Dona Aranha chegou trazendo o sol e pela primeira vez os animais puderam ver. E eles agora viam quão pequenina era a Dona Aranha e pensaram como ela pôde fazer aquela viagem sozinha. Em seguida, viram como ela havia carregado o sol em seu pequeno pote de barro. E foi aí que o mundo aprendeu a fazer potes de barro e deixá-los secar ao sol. Mas a Dona Aranha já havia passado muito tempo perto do sol. E isso explica o porquê ela prefere tecer as suas teias nas primeiras horas da manhã, antes do sol ficar alto e quente. E foi assim que os animais conseguiram a luz do sol. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e até a próxima!